Agradeço o convite, pastor Emilson, que foi meu professor em 1988, quando ele começou o ministério dele, lá em São Paulo, ele me deu classes. Lembra, professor? A nossa turma gostava muito das suas aulas. Tínhamos um carinho especial. Queridos amigos, hoje ouviremos uma palestra que vai falar sobre o futuro do Brasil, mas nós estamos aqui para falar sobre o futuro da nossa igreja e ver como Deus tem guiado e como Deus guiará a sua igreja ao longo da história. Eu intitulei a palestra, e o título da palestra é um tanto provocativo, na forma de uma pergunta, mas por onde eu passo e por onde eu ministro palestras como diretor do Centro de Pesquisas, recebo frequentemente esta pergunta: pastor, Deus poderá suscitar um novo profeta ainda em nossos tempos, em nossa geração? E eu então resolvi intitular a palestra: precisamos de um novo profeta para o século 21? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela reconhece que os dons espirituais, incluindo o dom da profecia, continuarão a operar para o benefício do povo de Deus, até o retorno de Jesus Cristo a esta terra. Isso nos leva a ver que o dom profético, no que diz respeito à sua manifestação, não terminou. E como igreja acreditamos que ele continua e continuará a se manifestar no meio do povo, até o dia da segunda vinda de Cristo. Isso porque, como outros dons que o Espírito dispensa, abre a igreja de Cristo para a perfeição dos santos, a edificação do corpo de Cristo e a unidade de fé e conhecimento do Filho de Deus, conforme Efésios capítulo 4, 11 a 15. De tal forma que os membros da igreja estejam fundamentados no conhecimento da doutrina e sejam prevenidos do erro, conforme Efésios 4, 14. No entanto, amigos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós somos advertidos a provarmos os profetas. E eu tenho dito por onde passo: nunca a voz de um profeta verdadeiro foi popular. Nunca ela agrada aos ouvidos da sua audiência. Mas há a voz de um tipo de profetas que é muito popular na Bíblia. Nós encontramos exemplos claros e típicos no livro de Jeremias. A quem me refiro essa classe de profetas? Os falsos profetas. Os falsos profetas. A voz deles agrada aos ouvidos dos reis, dos sacerdotes. Assim, nós somos desafiados como pastores, como líderes de igreja, a provarmos a voz profética. E nesta manhã eu quero apresentar a vocês esta palestra. Eu queria fazer esta pergunta antes de apresentar aquele cronograma. Ellen White é a única profetisa pela qual Deus falará à igreja remanescente? Ou Deus poderá chamar um novo profeta no final dos tempos? Se a resposta é sim para esta pergunta,
quais seriam os motivos que nós poderíamos então levantar que justifique o chamamento de um novo profeta? E eu coloquei aqui algumas questões. Será que haveria necessidade de um novo profeta para a preservação da unidade da igreja, que muitas vezes é colocada em xeque por N motivos, por N razões, quer sejam elas por razões teológicas, doutrinárias, pessoais, administrativas? Será que haveria uma necessidade de um novo profeta para lidar com o tema da não conformidade com a liderança da igreja? Como está acontecendo hoje com o tema que nós estamos acompanhando à distância, ligado à ordenação de mulheres para o ministério pastoral. Será que nós precisamos de um outro profeta para clarear a questão da teologia da ordenação, trazer mais luz a respeito do assunto, uma vez que não há um assim diz o Senhor, nem na Bíblia, nem nos testemunhos a esse respeito? Será que precisaríamos de um novo profeta para poder estabelecer e direcionar-nos quanto às estratégias para a terminação da obra de Deus nessa terra? Novos métodos, novos caminhos, em meio à mídia, em meio a essa avalanche de informação, esse dilúvio de imagens e sons que nós hoje estamos sendo varridos em nossa sociedade midiática. Será que precisamos de um novo profeta para trazer mais luz no que tange ao tema da secularização e do estilo de vida? Será que precisamos mais clareza em relação a este tema? Ou será que o que temos já é suficiente? Será que precisamos de um novo profeta para nos trazer mais luz e nos orientar quanto à hermenêutica, à interpretação do texto sagrado, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento? Assim, amigos, que eu lanço a vocês essas perguntas. Mas ao lançar essa pergunta, eu quero apresentar a vocês uma relação de profetas. No tempo em que Ellen White foi chamada por Deus, em 1844, mês de dezembro, alguém lembra o dia mesmo de dezembro? Que dia que foi de dezembro de 1844? Ninguém sabe, só sabemos o mês, não sabemos o dia. Então isso tem que estar claro na mente de um pastor. Sabemos apenas o mês. Sabemos que foi 2 meses depois do grande desapontamento, e ela foi chamada. Exatamente nos seus dias, cerca de 200 profetas clamavam para si o dom de profecia. 200. Todos eles se diziam profetas, homens e mulheres. E esse foi um dos motivos pelos quais Ellen White preferiu não ser chamada de profetisa. Ela preferiu ser conhecida como a mensageira do Senhor, porque haviam muitos falsos profetas naquele momento em que ela surgiu como profetisa. Mas eu quero dizer a vocês que este fenômeno não ocorreu apenas fora do adventismo. Esse fenômeno também aconteceu dentro da própria igreja adventista, do próprio remanescente. E eu fiz aqui uma relação, e eu trago a vocês esta relação. Em 1845, uma jovem se levantou dizendo ser profetisa, no tempo que Ellen ainda era Harmon, não era Ellen White, porque não havia se casado. Aliás, quando ela se casou, alguém lembra? O dia, o mês e o ano? 31 de agosto de 1846, né? Casou-se com Tiago White. Então, 1 ano antes, esta jovem Myrta Stewart se levantou dizendo ser profetisa. E aí temos outros nomes: Fiba Knapp, Anna Barbara Garmire, Anna Phillips, Fanny Bolton. Todas as datas estão aí, os locais. E eu quero mostrar a foto delas aí para vocês. Pena que cortou ali um pouquinho o nosso slide, mas não tem problema. Aqui está a primeira mulher que se diz profetisa, já após Ellen White ter sido chamada para ser
uma profetisa. E ela era do grupo de seguidores. Na década de 60 surgiu Phoebe Knapp, que se proclamava profetisa. Depois, um exemplo clássico dentro do adventismo foi esta jovem chamada Anna Rice Phillips, em 1892, que recebeu o apoio de dois grandes líderes da igreja. Quem foram eles? W.W. Prescott e Alonzo Trevor Jones. Lembro que quando terminou Minneapolis em 1888, esta jovem de 25 anos, ela foi morar na casa do capitão Jones, que era pastor da igreja adventista, e ela diz que estava recebendo sonhos e visões. Isso lembra vocês que em 1892 Ellen White não estava mais aonde? Na América. Ela tinha ido para onde? Para a Austrália. E muitos líderes da igreja disseram: agora não temos mais a nossa profetisa, Deus vai suscitar uma nova profetisa dentre o seu povo. E com o apoio de Alonzo Trevor Jones e W.W. Prescott, esta jovem, Anna Rice, recebeu toda a credibilidade para se tornar a nova voz profética da igreja adventista. Incrível isso, amigos. Incrível isso. Mas Deus trabalha de forma precisa. Ellen White estava muito longe, milhares de quilômetros da América, mas um anjo apareceu a ela em visão numa noite, dizendo: olha, lá em Battle Creek há uma jovem recebendo visões e sonhos e dizendo que é profetisa. Escreva para ela. E Ellen White escreveu uma carta bastante caprichada para Anna Rice. Ela conhecia. Escreveu essa carta e direcionou essa carta para Anna Rice, dizendo a ela que o que ela estava recebendo não eram visões de Deus, não eram visões verdadeiras. E em poucos dias, esta jovem Anna Rice compareceu perante a liderança da igreja adventista e ela depôs todas as suas palavras. Ela disse que tudo o que ela estava falando e escrevendo não passava de uma mera imaginação da sua cabeça. Além dela, amigos, nós temos Margaret Rowan, que talvez tenha sido uma das pessoas mais impressionantes. E antes de eu falar sobre Margaret Rowan, eu quero dizer que por volta do ano de 1915, os últimos 4 anos que antecedem a morte de Ellen White, de acordo com o filho dela, William Clarence White, apareceram mais de uma dúzia de pessoas, homens e mulheres, que escreviam ou mesmo iam pessoalmente à casa de Ellen White para poder dizer: eu serei o seu sucessor, Sr. White. A igreja não poderá sobreviver sem uma profetisa ou sem um profeta. E todos esses conversavam, e Ellen White dialogava com essas pessoas, e com grande amor e carinho, ela conversava com elas e dava atenção a elas. Em 1900, um pouco antes, Fanny Bolton, que era uma secretária, trabalhava como revisora dos escritos de Ellen White, também trabalhava no escritório de revisão de Ellen White. Esta jovem também se disse que estava recebendo visões e sonhos. Olha que coisa tremenda. Trabalhava no grupo de revisores de Ellen White por volta de 1900. Mas era uma pessoa instável. Ela passou um tempo internada, ela quebrava janelas, ela era uma pessoa bastante instável, e depois ela confessou que tudo aquilo não se passava de uma mera ilusão. Além disso, temos na década de 20 Ralph McKean e a sua esposa. Depois de 29, Victor Houghton, que inventou uma seita chamada a Vara Davídica. E isso foi em 1929. Depois, na década de 90, mais à frente, Janine Saltron, uma francesa. Essa jovem foi muito falada na década de 90, início dos 2000. Ela causou grande impacto sobre o mundo adventista. Depois, um homem chamado Ernie Cole, em 2005,
recebeu também, disse ter recebido visões dentro do Adventismo. Mais recentemente, em 2012, esta jovem do Laos, chamada Sophon Sphigmostak, é o nome dela. Em 2012, ela se apresentou ao White State e ela se diz receber visões. Mas, queridos, mais ultimamente, recentemente, nós tivemos um caso mais clássico da pessoa de Daisy Escalante. Não sei se vocês ouviram falar sobre esse nome. Daisy Escalante é uma senhora de cerca de 30 e poucos anos. Ela mora na ilha de Porto Rico e ela começou a receber visões e sonhos, e ela compareceu diante do White State para poder dar testemunho dos seus sonhos e visões. E assim foi analisado, foi feita a prova crítica, tanto a prova do Antigo quanto do Novo Testamento, e realmente ela não passou no teste. Não passou no teste. Uma das coisas que ela dizia, dentre as muitas que eu poderia falar, não é meu objetivo aqui falar sobre ela, é que no dia 19 de abril de 2019 seria baixado o decreto dominical. Ela predisse a data do decreto dominical, 19 de abril. Então ela chamou a atenção do mundo adventista para essa data. E isto então foi, obviamente, desacreditado, porque essa data não se cumpriu jamais, jamais. Assim, amigos, vamos avançar então para a nossa palestra. Prevendo então o dia da sua morte, Ellen White falava da sua idade avançada. Ela mesmo sentia que ela não iria muito longe, e ela falava do provável término da sua obra como escritora e como profetisa. E nesse contexto, e aí, como eu disse, durante os últimos 10 anos de sua vida, houve um número de indivíduos que se sentiam chamados para serem o seu sucessor. Escrevendo cartas, visitando elas, cada um estava confiante de que seria dada a ele a revelação profética. E esse jovem filho dela, Willie White, em uma carta escrita em 1912, ele disse: 1 ou mais de pessoas apresentaram em tempos, alguns alegando que havia chegado a hora de Ellen White depor o seu trabalho e que ela os adotassem como profetas. Outros alegavam que tinham sido escolhidos por Deus para serem o seu sucessor. Homens e mulheres. Mas, queridos amigos e irmãos em Cristo, quando uma pessoa vai e se apresenta diante da igreja, ou ela vai e se apresenta diante de um próprio profeta e diz que ela é uma profetisa, eu pergunto: está isso correto? Sim ou não? O chamado vem de quem? Vem de Deus. Não é você que se elege profeta, é Deus que o elege, é Deus que o escolhe como tal. É Deus que o escolhe. Esse é um chamado direto de Deus e não do próprio ser humano. Quando encontrava essas pessoas e ouvia suas reivindicações, suas propostas, seus argumentos e seus escritos, ela dizia, Ellen White, que não tinha recebido qualquer orientação vinda de Deus a respeito desse assunto. Não recebeu nenhuma orientação vinda de Deus. E eu quero alertar a vocês, amigos, colegas, futuros colegas de ministério e alguns colegas que estão aqui nesta manhã. Quero alertar vocês de que nunca houve um tempo na história do povo de Deus aonde ele instruísse mais claramente e mais seriamente o seu povo a respeito de sua vontade e conduta do que o tempo em que vivemos hoje. Nunca houve tanta informação, nunca houve tanta revelação disponível à igreja como há hoje. E eu tenho dito nas igrejas por onde passo: se algum adventista vier a se perder no caminho em direção à Canaã celestial, não terá sido por falta de revelação, não terá sido por falta de conhecimento, mas sim pela nossa própria negligência, em não darmos ouvido
em não conhecermos a revelação profética deixada por Deus a cada um de nós. Desta forma, amigos, eu queria deixar bem claro um princípio que eu levo por onde eu passo. E eu queria deixar esse princípio com vocês. Esse princípio vem da revelação. Muitos já conhecem, mas talvez outros não conhecem esse princípio. Deus revelou a sua mensageira de que se a igreja tivesse feito da Bíblia o objeto de seus estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não necessitariam do quê? Falem alto, não necessitaria do quê? Dos testemunhos. Mas porque a igreja não fez um uso correto e a igreja não deu valor e atenção à palavra de Deus, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos concedeu o testemunho para levarmos de volta a sua palavra, a Bíblia, a revelação profética. Por isso que Deus concedeu os testemunhos. Esta é a principal razão dos testemunhos. Aliás, eu quero deixar claro, patente para vocês nesta manhã, amigos. Se você sintetizasse o ministério de Ellen White, você poderia destacar 2 grandes pontos marcantes no seu ministério. 2 pontos marcantes. Primeiro, número 1, ela sempre exaltou a pessoa de Jesus Cristo em suas pregações, em suas falas, em seus testemunhos, em seus artigos, em suas palestras. Ela sempre exaltou a pessoa de Jesus Cristo. E em segundo lugar, amigos, ela sempre exaltou o quê? A palavra de Deus. Ela teve pelo menos 6 visões onde ela levantou a Bíblia 6 vezes, bem alto, exaltando a palavra de Deus. Esse foi o seu trabalho, esse foi o seu ministério, exaltar a Bíblia e exaltar a pessoa de Jesus Cristo, ao longo dos seus 70 anos de ofício profético. E isso ela o fez com grande maestria, sob a orientação do Espírito de Deus. Desta maneira, amigo, eu quero trazer um alerta a vocês aqui. Eu tenho aqui meu professor, tenho aqui outros colegas, pastor Dornelles, pastor Adriane. Nós, como pastores, há mais tempo temos visto muitos colegas, às vezes colegas de ministério, que começam a questionar os escritos dos testemunhos, começam a levantar dúvidas, outros começam a criticá-los, outros começam a levantar diversas falas que são intrigantes a respeito dos testemunhos, dizendo: olha, esse capítulo aqui é inspirado, mas este não, esta parte aqui é inspirada, mas esta parte não é inspirada. E essas pessoas, amigos, às vezes levantando dúvidas, elas começam a entrar por um caminho bastante perigoso. Não sei se alguém poderia pedir para os rapazes lá fora mudar a direção Se alguém puder ir lá fora pedir para o pessoal lá, senão a gente não vai conseguir falar direito aqui. Alguém já foi? Obrigado. Mas notem o que a revelação fala no 5º volume dos Testemunhos para a Igreja 674. Olha que coisa interessante isso, queridos amigos, formandos, alunos dessa casa, primeiros e segundonistas. Dê uma olhada aqui. A revelação diz assim: se você perder a confiança nos testemunhos, o que vai acontecer? Você vai cair das verdades bíblicas. E nós, como pastores mais antigos, temos acompanhado essa realidade. Colegas começam a duvidar dos testemunhos, colegas começam a tirar dúvidas a respeito dos escritos de Ellen White, e em pouco tempo eles pegam a Bíblia e começam a menosprezar a Bíblia. E aí o caminho começa a vir ladeira abaixo. Eles começam a descrer dos testemunhos, depois eles descreem da Bíblia, depois das doutrinas, e por último eles acabam descrendo na própria pessoa de Deus e se tornam descrentes. Esse é o caminho descendente
que o inimigo tem plantado. Ellen White disse que os seus trabalhos encontrariam grande oposição e que o coração dela seria ferido pela angústia, mas a graça de Deus seria suficiente para amparar em tudo. E eu quero mostrar para vocês agora esse texto. Eu quero que você pare um pouquinho para refletir comigo. Volume 5 dos Testemunhos, página 567, ela diz assim: é objetivo especial de Satanás impedir que essa luz atinja o quê? O povo de Deus. Ela está falando de que luz aqui? Dos testemunhos. É objetivo especial de Satanás, ela está dizendo, impedir que a luz dos testemunhos alcance e atinja o povo de Deus, que tanto dela necessita em meio aos perigos desses últimos dias. E aí ela complementa dizendo que o inimigo tem a habilidade de sugerir dúvidas, inventar objeções ao testemunho que Deus envia, e muitos consideram uma virtude e indício de inteligência o mostrar-se incrédulo e questionar e contrafazer. E é comum você passar pelas igrejas, às vezes pelas salas de aula, e ver as pessoas: olha, eu achei aqui um negócio, e começa a levantar dúvida, e passa por outro, e passa para o grupo, e passa para o WhatsApp, e daqui a pouco aquilo se torna uma coisa: olha, esse indivíduo é inteligente, hein? Olha, essa pessoa é esperta, ela é sábia, hein? Olha só o que ela está falando a respeito da coisa. E aquilo é tomado como uma coisa de inteligência. Mas, queridos, isso não é inteligência. Isso nasce no coração do próprio inimigo, porque é ele quem lança as dúvidas a respeito. Eu quero mostrar agora o mais ferrenho crítico dos testemunhos de toda a história do Adventismo. Esse homem brilhante foi o mais brilhante pregador das décadas de 1870 a 1880. Dudley Kenwright era o seu nome. Ele era um evangelista, pregava com grande poder. Ele encantava milhares e milhares de pessoas com as suas pregações. Foi um grande expoente do ministério adventista, mas ele se tornou um inimigo de Ellen White e depois se tornou o seu maior crítico. Escreveu 3 livros. O mais famoso é intitulado Adventist Renounced, o Adventismo Renunciado, escrito em 1899. Depois ele escreveu um livro em 1919 só sobre a vida de Ellen White e as coisas que ele fazia, leitura a respeito de Ellen White. Um homem que tinha um coração ácido, crítico, mas que no dia da morte de Ellen White, em 1915, foi ao seu sepultamento em Battle Creek, e lá chegando, ele diz, o relato dos que estavam presentes, de que ele circundou o caixão de Ellen White por uma vez, e depois circundou o caixão de Ellen White pela segunda vez, e depois pela terceira vez, e ao ele circundar o caixão dela pela terceira vez, ele disse: aí está uma mulher que foi usada por Deus. Esse mesmo crítico: aí está uma mulher que foi uma verdadeira cristã, disse Dudley Kenwright. Os pastores se aproximaram dele e disseram: pastor Kenwright, volte para o ministério, o senhor tem um grande potencial, pastor, o senhor pode ser uma bênção para a igreja. Mas o pastor Kenwright não permitiu que as dúvidas do seu coração fizessem com que ele retornasse ao ministério pastoral adventista. Pouco tempo depois ele escreveu o livro, em 1919, contando as suas interpretações sobre Ellen White. Amigos, quando nós nos tornamos objeto do inimigo, nós saímos como um ponto fora da curva e nos distanciamos completamente de Deus. Sabem por quê? Porque o Espírito deixa de falar ao nosso coração, o Espírito deixa de nos impressionar, e por isso nós nos desviamos, nós nos distanciamos da palavra da verdade. E nós temos que ter um cuidado muito grande com isto. Tenho dito em minhas aulas, que não são muitas no seminário, tenho dito em minhas aulas que todo pastor que entra para o ministério
ele tem que assumir uma postura pastoral. Ele tem que se ombrear com o Espírito Santo de Deus e trabalhar de forma ombro a ombro, andar cada passo do seu ministério ombro a ombro, sendo guiado pelo poder do Espírito de Deus, assim como Jesus Cristo fez. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo de Deus ao longo de todos os seus 3 anos e meio de ministério e ao longo de toda a sua vida. E se você fizer isso, amigo, você será um pastor abençoado, ricamente abençoado por Deus. Amém. Deus operará grandes maravilhas e milagres em teu ministério e por meio do teu ministério. Amém. Não esqueça disso. O Espírito é que nos dá o poder, o Espírito é que nos dá a iluminação, o Espírito é que nos dá a força, o Espírito é que nos dá a inteligência, nos dá as palavras certas para podermos comunicá-las no tempo certo, na hora certa, para a pessoa certa. E muitas vezes não é fácil isso para um pastor. Não é fácil. Assim, queridos, este homem foi o maior crítico. Agora eu queria apresentar para vocês um texto bastante elucidativo, e eu pediria que vocês vissem esse texto com bastante critério, com bastante amor. Eu queria que todos vocês tomassem nota dessa citação, porque foi exatamente no tempo em que Dudley Kenwright se levantou para criticar o ministério de Ellen White, que ela escreveu isso, o que está escrito aí na tela. Na década de 1870, ela escreveu o que está escrito aí, e eu vou ler para vocês. Está relatado no volume 5 dos Testemunhos para a Igreja, página 671. Ela diz: ou Deus está ensinando sua igreja, reprovando seus erros e fortalecendo sua fé, ou não está? Esta obra é de Deus ou não é? Deus nada faz em parceria com quem? Satanás. Com Satanás. Meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos, disse ela, traz o selo de Deus ou de quem? Do inimigo. Do inimigo. Não há meio termo nesta questão, disse o Espírito a ela. E agora ela encerra a citação dizendo: os testemunhos são do Espírito de Deus ou de quem? Do diabo. Deus não trabalha em parceria com Satanás. Deus não trabalha, sob hipótese alguma. Tome cuidado quando você levantar alguma dúvida ou questionamento a respeito dos escritos de Ellen White. Tome cuidado. Deus não trabalha em parceria com Satanás. Ou você encontra o selo de Deus, ou você encontra o selo do mal, o selo do inimigo. Ela está dizendo isso de forma bastante clara nesta citação. E encerrando, ela diz que é plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Satanás sabe fazer os seus ataques, os dons são logo questionados, atribui-se pequeno valor, e a instrução dada mediante a visão é desconsiderada. As pessoas começam a duvidar e logo a desconsiderar a visão que Deus comunicou por meio da profetisa. E agora quero fazer um apelo a vocês, vindo da própria revelação, e tem a ver com aquela frase que eu falei, que se alguém de nós vier a se perder em direção à Canaã celestial, não terá sido por falta de revelação. Olha o que o testemunho fala, os testemunhos falam sobre esse assunto. Eu vou ler só a parte final dessa citação. Diz assim: desprezar a luz é o quê? É rejeitá-la. Não é só os que abertamente rejeitam os testemunhos ou os que alimentam dúvidas em relação a eles que estão pisando em terreno perigoso, mas rejeitar a luz é desprezá-la. Aqueles que não conhecem e não leem as Escrituras, os testemunhos, estão rejeitando o dom de Deus.
O mesmo Espírito que inspirou os profetas canônicos é o mesmo Espírito que inspira os profetas não canônicos e pós-bíblicos. E como sendo o mesmo, é impossível que haja alguma contradição entre suas mensagens. É impossível que da mesma fonte de água possa fluir dois tipos e duas qualidades de águas diferentes, dois conteúdos diferentes. Da mesma fonte sai a mesma água. O mesmo Espírito que inspirou os profetas da palavra de Deus, a Bíblia, é o mesmo Espírito que inspirou os profetas canônicos, pós-canônicos e não canônicos. Assim, amigos, eu encerro com essa história. Por volta de 1914, um pastor chamado pastor Campbell visitou a casa de Ellen White poucos meses antes dela ter um acidente. Vocês sabem que ela teve um acidente quando ela estava saindo do banheiro e voltando para o seu quarto. Ela se desequilibrou em um pequeno desnível da casa, e quando ela pisou nesse desnível, ela se desequilibrou, caiu e quebrou a bacia esquerda, esse osso esquerdo aqui, no dia 13 de fevereiro de 1915. Poucos meses antes, 1914, pastor Campbell, com a companhia de um outro colega de ministério, foram pessoalmente à casa de Ellen White, e chegaram à casa de Ellen White e fizeram a ela várias perguntas e questionamentos. E uma das questões foi esta afirmação. Olha o que esse pastor disse a Ellen White. Ele disse: senhora White, a senhora não pode morrer antes da volta de Jesus, disse ele. A senhora não pode morrer. E ele, depois, justificando, disse: surgirão falsos profetas, críticos, dissidentes e fanáticos que destruirão os testemunhos e causarão divisão na igreja. Parece que ele estava profetizando, mas é o que ele disse para ela. Assim vem a resposta de Ellen White. Amigos, percebam o que ela respondeu para esse pastor preocupado com a sua morte. Anotem isso, tomem nota disso. Ela disse, em resposta ao pastor Campbell: Deus é perfeitamente capaz de instruir os seus servos e cuidar de sua obra com sua infinita sabedoria e propósito. Deus é perfeitamente capaz de cuidar da sua igreja, de instruir o seu povo. Deus é perfeitamente capaz. Então o pastor Campbell indagou: no caso do Senhor a chamar para o descanso, outra pessoa seria escolhida para tomar o seu lugar? Ele queria saber se ela tinha alguma revelação a esse respeito. E então ela estava sentada próxima a uma escrivaninha, e sobre esta escrivaninha havia vários livros de sua autoria, vários dos seus escritos. E ela, colocando a mão sobre todos aqueles livros que Deus havia comunicado a ela por meio de visões e sonhos, ela respondeu, colocando a mão sobre esses livros, e disse de que naqueles livros foi delineada a informação necessária ao nosso povo para o resto de sua jornada até o quê? A Canaã Celestial. Naqueles livros estava o conteúdo para guiar o povo com segurança até a Canaã Celestial. Assim, meus amigos, estamos aguardando esse grandioso dia. Estamos aguardando com grande expectativa. Eu estava um dia desses sentado em minha cadeira quando apareceu um aluno do doutorado com mais de 20 anos de ministério. E esse aluno foi me assentar para uma sessão de orientação de tese, escrevendo uma tese sobre a história dos jovens
Departamento Jovem Adventista, está publicada em 2010, desse tamanho, está na biblioteca. Esse pastor chegou a mim, me apresentou, ele se assentou e por um momento ele me fez uma pergunta que eu jamais imaginaria que alguém poderia fazer naquela circunstância. Ele chegou para mim e fez assim: pastor, o senhor tem algum medo na sua vida, no seu ministério? E eu fiquei pensando, por que ele está fazendo essa pergunta para mim, nesse contexto, antes de começar a sessão, a orientação? E fiquei um pouco ressabiado com aquela pergunta, mas prontamente me veio uma resposta. Olhei para ele e disse: pastor, eu não tenho nenhum medo na minha vida, nem no meu ministério, mas eu tenho um receio, pastor. E ele disse: qual que é então? E eu lhe disse: que Jesus não volte na minha geração. Que Jesus não volte na minha geração. Estou há 28 anos formado como pastor. Há colegas aqui com mais de 30, quase 40 anos de ministério, e Jesus ainda não voltou. A igreja tem a faca e o queijo na mão, mas a igreja muitas vezes não tem fome da palavra, não tem fome do pão, e às vezes prefere dar ouvidos ao Facebook, ao Instagram, ao WhatsApp, do que se voltar à palavra de Deus, à revelação profética dos testemunhos. Isso é algo muito preocupante, que vocês, pastores, vão ter que lidar no seu futuro ministério. E quando eu olho para vocês, eu tenho confiança de que Deus estará com vocês. Amém. Mas vocês viverão dias muito desafiadores. Preparem-se para isso. Preparem-se para isso. Assim, amigos, só há uma maneira de nós alcançarmos a eternidade. Em 1914, Ellen White recebeu de Deus a seguinte frase: já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Esta frase foi copiada por um dos maiores pregadores da igreja adventista, pastor Enoque de Oliveira, chamado o príncipe dos pregadores adventistas. Ele sempre usava essa frase em seus sermões: já posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima, mas ele já está sepultado, já se passou. Queridos, Isaías 8:20 nos traz o único segredo para nós alcançarmos a eternidade. E o que diz Isaías 8:20? O que diz? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem, jamais o que? Verão a alva. A lei e ao testemunho. E eu queria encerrar esse momento de uma forma positiva, de uma forma vibrante com vocês. Quando você lê o capítulo 1 do livro Conselhos sobre Igreja, para a Igreja, você vê que ali há um depoimento de um indivíduo que está no céu, porque Ellen White é levada em visão e ela vai ao céu, e uma pessoa diz: é muito fácil chegar ao céu. E eu lendo aquilo, eu pensei, mas para a nossa teologia não parece que é tão fácil chegar ao céu. Mas aquele indivíduo dá essa narrativa a ela e ela está em visão. Depois você pode conferir isso, primeiro capítulo do Conselhos para a Igreja. Ela diz, uma pessoa dizendo que estava no céu: é muito fácil chegar ao céu. E eu fiquei pensando sobre isso, e eu quero trazer esse último slide para você sair daqui confiante no poder, na graça e na misericórdia de Deus. Olha só a certeza da salvação. E eu quero falar para você, encerrando esse momento, quem está ao nosso lado a caminho da Canaã celestial. E eu listei aí
alguns personagens. Quem está ao nosso lado para nos auxiliar em nosso ministério, em nossa caminhada, em nosso casamento, em nossa família, em nosso trabalho? Quem está ao nosso lado? Nada mais, nada menos do que o Pai. Deus, o Pai, está ao nosso lado. O que você diz? Amém. Quem está ao nosso lado? Jesus Cristo, o nosso juiz, o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado. Ele está ao nosso lado. O que você diz? Amém. Quem está ao nosso lado? O Espírito Santo de Deus está ao nosso lado. O que você diz? Amém. O Espírito Santo de Deus, o Consolador, o prometido de Cristo Jesus, que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele está ao nosso lado. Mas não é só Ele. Quem mais está ao nosso lado? As hostes, os anjos poderosos estão ao nosso lado. Os anjos magníficos em poder estão ao nosso lado. O que você diz? Amém. Os anjos estão ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo, nos orientando e nos dando muitas vezes a direção que devemos seguir em nossa jornada, guiando os nossos passos. Pastor Estêncio, quem está mais ao nosso lado? Olha lá o número 5. A palavra de Deus está ao nosso lado. O que você diz? Amém. E eu quero parar aqui um minutinho, fazer um comentário. Por favor, não se assustem com esse comentário, mas eu vou fazer. Eu trabalho com o espírito de profecia, mas eu procuro sempre colocar a palavra em primeiro lugar, em todos os lugares que eu vou. Em qualquer circunstância onde eu estiver, a palavra exerce predomínio, sempre. Mas eu quero dizer a vocês, queridos futuros pastores dessa causa, desse ministério, se nós não pegarmos a palavra, e se nós não lermos a palavra pessoalmente, se nós não pregarmos a palavra, se nós não exaltarmos a palavra, nós vamos ficar patinando aqui nessa terra ainda por muitas e muitas gerações, e Jesus não virá em nossa geração. Nós temos que tomar a palavra e pregá-la com grande poder, o poder que o Espírito Santo prometeu nos dar, o poder através da chuva serôdia. Nós temos que fazer da palavra o guia único do nosso ministério, pregar a palavra, abrir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, se comungar com a palavra, conhecer a palavra, testemunhar da palavra em tempo e em fora de tempo. E Paulo disse o que? Ai de mim se eu o que? Falem alto, ai de mim se eu o que? Não pregar. Não pregar o que? A palavra. O Evangelho. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho, disse o apóstolo Paulo. Item 6, quem mais está ao nosso lado? O espírito de profecia está ao nosso lado. E eu quero colocar a vocês, amigos, eu quero colocar agora para vocês um desafio. Faça da Bíblia o guia do teu ministério, mas use também os testemunhos da revelação profética. Use-os. Você será muito, muito abençoado. O seu ministério produzirá muitos frutos para a honra e glória do nosso Deus. Creia nisso. Faça isso, aplique isso, porque os métodos que estão revelados na palavra e que estão revelados nos testemunhos são provenientes da mesma fonte que vem de Deus. E se você aplicá-los todos, o seu ministério será uma grande bênção para a honra e glória de Deus. E por último, eu queria dizer, número 7, quem está ao nosso lado? A igreja adventista, a igreja remanescente está ao nosso lado. Toda a organização está ao nosso lado. Todo esse sistema organizado que Deus estabeleceu para que você pudesse participar desta grandiosa tarefa de pregar, esta igreja está ao nosso lado. E ela não irá abandoná-los, queridos, nessa jornada. Que você diz? Amém. Amém. Meu desejo é que Deus use você, que Deus abençoe você, que Deus capacite você, e que você seja um fiel pregador,
uma fiel testemunha da palavra de Deus e dos testemunhos proféticos da revelação de Ellen White. Que Deus abençoe, é o meu desejo, a minha oração. Amém. Vamos levantar. Maravilhoso Deus, estamos aqui diante da Tua santa presença, agradecidos pelos momentos que passamos juntos, refletindo sobre o tema que foi proposto para esta manhã, refletindo sobre a maneira como Tu tens guiado a vida de homens e mulheres, como tens usado a vida dos profetas e profetisas para poder orientar o Teu povo, a Tua igreja. E aqui estamos nós, Senhor. Tu já deixaste todas as coisas reveladas a respeito do passado, do presente e do futuro. Precisamos apenas seguir a Tua ordem, a Tua orientação, a Tua revelação. Faça, Senhor, com que sejamos servos fiéis, que sejamos zelosos no estudo da Tua palavra, que sejamos zelosos no estudo dos testemunhos, que não permitamos que dúvidas invadam o nosso coração e venham corromper a nossa vida, o nosso ministério, a nossa própria vida espiritual. Dessa forma, Pai, como Teu servo, como Teu ministro, eu oro para que Tu abençoes individualmente cada um desses alunos que está aqui nesta manhã. Que a Tua graça, a Tua bênção, a Tua mão de misericórdia repouse sobre a vida de cada um deles. E ó Senhor, permita que sejamos fortes, que sejamos corajosos e pelo poder da Tua palavra possamos enfrentar todos os desafios que estão diante de nós, e são muitos. Tu sabes quais são, Senhor, mas nós Te pedimos que nos capacites para podermos enfrentar cada um deles. Concede, portanto, a Tua graça, a Tua bênção, e concede o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, e despeça-nos agora com a Tua bênção e com a Tua paz. Oramos de forma especial nesse momento pelo nosso querido professor Reinaldo, para que Tu cuides dele, da sua saúde, e que a cirurgia que ele fará possa ser guiada e conduzida por Ti. E oramos pelas atividades que virão nesta tarde, nesta escola, para que tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome, pois assim oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.